Olá pessoal, a paz de Cristo. Nessa oportunidade eu quero falar sobre ansiedade e gostaria de refletir com vocês sobre uma fala de Jesus no texto de Mateus 6. Na verdade, já andamos falando sobre isso, queria falar sobre outros aspectos de Mateus 6 a partir do versículo 26. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso buscar um contexto histórico, uma fundamentação histórica, científica sobre essa questão que eu quero tratar em Mateus 6 com vocês. George Lassanov, um psiquiatra e educador nos anos 60, na década de 60, falou sobre o manejo de se trabalhar a questão do estado de vigília da pessoa, ou seja, baixar o estado de vigília, né, a vigilância, esse fenômeno de estar acordado, de estar despertado. Ele dizia que era interessante baixar esse estado de vigília, né, para possibilitar um maior desenvolvimento ou uma maior capacidade do cérebro de absorver o conhecimento, de absorver o que está sendo instruído ou ensinado, né? Além disso, também ajudar o cérebro na melhora da sua percepção e memorização e na recuperação de informações. Que sacada, que coisa interessante, ou seja, baixando o estado de vigília, né, diminuindo esse estado de alerta, de mente ativa e desperta, para que ela tivesse então, o cérebro tivesse então condições tanto de ter uma percepção melhor, como de memorizar melhor e recuperar informações. Quando a gente vai olhar para o texto de Mateus 6, a gente percebe Jesus usando dessa ferramenta de uma forma muito interessante. As pessoas estavam ansiosas, preocupadas com a comida, com as roupas e com as vestes, com a comida que teriam no dia futuro, que teriam para frente. Ele vai falar sobre essa questão da ansiedade, então ele tira as pessoas desse cenário de alerta, porque é um cenário da ansiedade, o cérebro está em alerta, o corpo todo funcionando no estado de alerta. Ele tira as pessoas desse estado de alerta, leva elas para um lugar arejado, confortável e manda elas olharem para a natureza. Quando as pessoas olham para a natureza, as pessoas começam a ter uma diminuição desse estado de alerta, né, e começam a ficar mais serenas. E ali elas conseguem absorver a mensagem que ele está ministrando e também trabalhar a questão da ansiedade, diminuir, fazendo uma remissão do sintoma. Olha o que diz o texto. Que coisa interessante. Versículo 26, ele diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Esse observar, né, na língua original, ele pode ser traduzido como observar com a mente. Não é só um olhar fortuito, um olhar distraído, um olhar superficial. Ele está convidando as pessoas a olhar, mas junto com esse olhar físico do globo ocular, esse olhar objetivo, olhar também com a mente, olhar pensando, né? Olhar refletindo sobre o que está vendo. Então, quando ele tira as pessoas daquele cenário, daquele lugar da ansiedade e leva elas para um outro lugar, né, para uma outra realidade, que é a realidade da natureza, e as pessoas olham o pássaro vivendo tranquilo,
e não tem trabalho, não tem labor, não corre atrás de nada, mas sempre tem a comida para comer, ele acaba então acalmando as pessoas por dentro, diminuindo esse nível de ansiedade que elas estavam vivenciando. Outra verdade que a gente aprende com Jesus nesse texto, além dessa diminuição do estado de vigília a partir de uma pedagogia audiovisual, mostrando os pássaros vivendo bem, mostrando a natureza funcionando, apesar de não pagar, não trabalhar, as coisas todas funcionando, apesar de toda a sua inércia diante do trabalho, da conquista, da busca, ela funciona, as coisas acontecem, né? Porque Deus está ali, manutenindo tudo. Então, além disso, Jesus também vai falar sobre o contato com a lógica, o contato com a realidade, o contato com a verdade, porque a ansiedade catastrofiza as coisas. A ansiedade transforma as questões da vida em um filme de terror. Então Jesus ele traz, como a psicologia faz, Jesus traz as pessoas para o chão, para a realidade, porque isso também é uma ferramenta dentro da psicoterapia, né? Colocar a pessoa em contato com a realidade para diminuir o nível de ansiedade, né? Porque a ansiedade tem uma visão desesperada, tem uma visão amplificada das coisas. E reduzir isso e trazer isso para dentro de uma realidade normal, explicável, objetiva, faz parte da terapia. Olha o que ele fala. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Ele primeiro mostra os pássaros, diz que os pássaros estão vivendo, apesar de serem vagabundos existenciais, né? Não trabalham, não produzem nada e Deus está sempre cuidando deles. E depois ele diz assim para as pessoas: mas vocês não valem mais do que os pássaros? Olha o raciocínio lógico dele, né? E a lógica é uma ferramenta poderosa na terapia para tirar essa visão que amplifica tudo, que transforma tudo em alguma coisa dantesca, aterrorizante. Olha o que ele está dizendo. Vocês não valem mais do que os pássaros? Se Deus cuida dos pássaros, não vai cuidar de vocês? Né? No versículo 28, ele faz um convite para a gente olhar para a vida e criar imagens mentais que aliviam a ansiedade. Aquela visão que a ansiedade tem, que é um pensamento. Os pensamentos são frases e visões, e imagens. Então, aquela imagem que a pessoa tem de que vai dar tudo errado, de que a coisa não vai funcionar, de que vai faltar pão, vai faltar roupa para vestir, vai faltar meio de viver, faltar teto, vai faltar isso. Né? Essas especulações torturantes na alma com relação ao futuro imediato e remoto. Jesus, então, convida a pessoa a colocar uma outra imagem sobre essa, uma outra imagem junto com essa, para trazer equilíbrio, para não deixar imperar ali a imagem da catástrofe. Não vai dar, não vou conseguir, vai quebrar, vai dar ruim. Então ele diz para as pessoas, para os discípulos, ele fala: e por que andais ansiosos? Versículo 28, quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, mas estão crescendo. Eles estão crescendo. Né? Então ele vai utilizar a imagem do lírio. Quando o discípulo olha para o lírio do campo, o discípulo tem uma visão que traz paz para ele. Porque ele está vendo a coisa funcionar, apesar da coisa que está funcionando não ter poder de construção, poder de criação, poder de trabalho. O lírio do campo ele não tem nenhum poder volitivo, não tem nenhuma funcionalidade assim maior, mas ele é apenas um absoluto dependente de Deus. Depende de Deus para tudo.
Além disso, a vida útil dele é curta, mas olha como Deus valoriza ele. Além de dar crescimento, além de vesti-lo muito bem, além de fazer com que ele seja altamente produtivo, Deus está manutenindo ele ali. E olha que a vida dele é curta. Aquilo que tem pouco tempo de vida geralmente é tratado como descartável nesse planeta, nessa vida. A nossa sociedade é uma sociedade que faz coisas para se jogar fora. Mas olha como Deus não tem esse comportamento descartável, essa filosofia do descartável. Ele não considera o lírio do campo descartável. O lírio do campo tem seu valor, sua utilidade, e ele guarda, ele abençoa, ele veste, ele cuida do lírio do campo. Eu não estou fazendo apologia aqui à ociosidade, não estou fazendo apologia aqui à vagabundagem laboral, nada disso. Vai trabalhar, vai estudar, vai construir, vai empreender, mas nunca se esqueça, essas saídas para o labor, para a luta, para crescer, para melhorar, elas precisam acontecer com essa crença, com essa fé, de que acima de todo o teu esforço há uma graça de Deus que te dá crescimento, que te dá, que valida seu trabalho, e que mesmo que o seu trabalho falhe, Deus não falha. E vai chegar para você o alimento na sua mesa, a roupa para você vestir. Ainda que a sua empresa não vá bem, ainda que o seu emprego não esteja lá tão bem assim, acima de tudo isso, por trás de tudo isso, tem um Deus provedor que sustenta todas as coisas. Isso é uma palavra poderosa com relação à ansiedade. Tá? A gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Não se esqueça, se a mensagem foi produtiva, foi saudável, foi útil para você, comente sobre ela, divulgue, faça dessa mensagem uma palavra evangelística, dê o seu like e vamos seguindo por aí. Até lá!